Hoje nós estamos chegando ao final do livro de Gênesis, mas eu vou falar também aqui sobre os 6 primeiros livros da Bíblia, a sua importância, o seu significado. Então, fique conosco. Você que ainda não acompanhou os vídeos anteriores deste devocional, então assista, porque vai com certeza acrescentar e muito na sua vida. Quando nós vemos o capítulo 47, 48, 49 e 50 de Gênesis, mostra um momento de total e completa bênção se concretizando, se cumprindo. Aliás, o livro de Gênesis tem esse perfil. Já vou falar sobre isso. No capítulo 47, no versículo 7, mostra algo interessante da parte de Jacó com Faraó, quando diz assim, veja só que interessante. A palavra de Deus diz que trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. O que isso me fez enxergar? Que quem é a bênção, abençoa. Uma pessoa que se diz ser de Deus, ser abençoada, ser a própria bênção, ela não amaldiçoa ninguém. Ela não roga sobre quem quer que seja palavras que sejam maléficas ou desejando de alguma forma que a pessoa ela sofra algum tipo de consequência. Veja o caso de Israel. Ele abençoou a Faraó, porque ele tinha a bênção. Quem tem a bênção, abençoa. No versículo 13 e 14, me chamou a atenção a força do poder administrativo. Isso é importante para você que tem o seu próprio negócio, para todos os profissionais, para todos os trabalhadores. A importância de você saber administrar. A palavra de Deus diz que José, com essa capacidade, fez com que o Egito se tornasse uma verdadeira potência. Diz a palavra de Deus que não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então, José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Você que tem o poder administrativo das suas finanças, da sua casa, precisa aprender a saber no que gastar, no que investir, a hora de comprar, a hora de você guardar, a hora de você investir. E essa capacidade Deus dá quando você busca isso nele. Não seja uma pessoa precipitada e que meta os pés pelas mãos. Cuidado, porque você pode colocar toda a sua vida e a família em risco por causa de uma má administração. No versículo 20 e 21, mostra que naquela época havia, de certa forma, um sistema feudal. E se você quer aprender ou saber um pouco mais sobre essa questão do sistema feudal, é só você dar um Google aí e você vai encontrar sobre estas informações, que era o que acontecia naquela época no Egito. No capítulo 47, ainda no versículo 29, mostra um momento de um pacto ou juramento, que somente em 2 ocasiões apareceu na Bíblia, na época de Abraão e agora com Jacó, quando pede para colocar a mão debaixo da coxa. Era um ato íntimo, então, de fato, era uma atitude que somente quem tinha relacionamento é quem praticava. E aquele pacto ou juramento, ele era muito levado a sério.
como um contrato hoje em dia, documentado em cartório, ele tem uma grande importância. No versículo 29, mostra essa questão do pacto e juramento, né? No versículo 31, me chamou a atenção a atitude de Jacó. Eu vou ler para você. Olha só, 47, 31. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Por que não fala que Jacó se inclinou? Por que fala que Israel se inclinou? Porque Israel é quem havia se prostrado diante de Deus, e não Jacó. Jacó era o velho homem. Israel era o homem que se prostrou perante Deus. A palavra adorar significa inclinar-se em sinal de submissão. Então, quando você, por exemplo, for adorar a Deus, lembre disso. É um ato de se inclinar, é um ato de se render. Não esqueça disso. Bom, no capítulo 48, versículo 5, e também no capítulo 49, do versículo 3 ao 7, mostra um momento ali de transferência de bênção, que deveria ser plenamente a Rúben e a Simeão, mas foi transferida para José, no caso, como prioritário, e depois aos seus filhos Efraim e Manassés. Provavelmente por causa, com certeza, melhor dizendo, por causa do que eles fizeram na ocasião. Rúben deitou-se com a concubina de Jacó, né? Manchou seu leito, desrespeitou seu pai, e Simeão, que teve aquele ato vingativo em Siquém contra os siquemitas, matando os homens daquela cidade pelo que eles haviam cometido com a irmã dele, a Diná, passando por cima do seu pai, que era o patriarca, né? E aí vemos aí claramente a transferência desta bênção. No versículo 15 e 16 do capítulo 48, nós vemos algo muito interessante. Eu quero ler para você. Diz assim: e abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, Efraim e Manassés, né? Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Essa é a atitude de todo pai. Essa é a atitude que todo pai deveria ter. Abençoar os seus filhos e não amaldiçoá-los. Amaldiçoá-los com o seu comportamento, dando mau testemunho ao seu filho. Abençoá-los com palavras e não sendo dura às suas palavras. Esse é o comportamento de todo pai, que verdadeiramente é conduzido por Deus. No versículo 18, mostra que a mão direita, quando foi colocada sobre Efraim, ela sempre demonstrou na Bíblia força, privilégio, honra e bênção. Você vê lá no livro de Mateus 25:33 que Jesus disse que as ovelhas serão postas à sua direita e os cabritos à sua esquerda no dia do juízo final, no dia em que ele vier para julgar e salvar toda a humanidade. No versículo 19 e 20, vemos ali claramente Jacó realizando uma profecia preditiva. Aprenda uma coisa: a bênção de Deus, ela não é direito. A bênção de Deus, ela é uma dádiva. Portanto, se ela é uma dádiva, ele conhece aqueles a quem lhe apraz dá-la.
Então, nós não podemos chegar para Deus e querer manipular Deus, que Ele faça algo. Deus só tem que fazer isso, só tem que... Quem somos nós para falarmos assim com Deus? Ele não é manipulado, Ele é adorado. Não esqueça disso. Isaac, nós vemos claramente que foi colocado no lugar de Ismael, que era o primogênito. Jacó foi colocado no lugar de Esaú, José no lugar de Rúben e Efraim no lugar de Manassés, para mostrar claramente que ele dá a quem lhe apraz. Bênção é dádiva, não é direito. Do versículo 8 ao 12, nós vemos a profecia que foi colocada sobre Judá, de onde veio Jesus. Olha que maravilhoso, né? Você, quando lê, claramente mostra isso, né? Quando diz: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estenderá sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro, rei, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho à sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Aqui está falando sobre Jesus profeticamente, de onde veio o nosso Senhor Jesus, Judá, a tribo de Judá. No versículo 3 ao 9 do capítulo 50, mostra um choro que demonstrou quanto José era uma pessoa honrada e respeitosa. Aliás, honrado e respeitado, quando choraram por causa de Jacó. Isso aconteceu dos egípcios chorarem por um hebreu por causa de José, pela maneira como José deu bom testemunho no tempo que esteve no Egito. Essa é a atitude que nós devemos ter onde nós estamos, com quem nos relacionamos, dar bom testemunho, porque o nosso bom testemunho exala um perfume de Jesus ou o fedor do diabo. E para terminar, no versículo 15 ao 21, vemos ali a atitude de José, que demonstrou ter o caráter de Deus, não perseguindo os seus irmãos. Interessante. Ele fala, para terminar, lá no versículo 20, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus usa as más intenções para cumprir os seus planos. Os esquemas humanos não destroem os planos de Deus. O que Deus precisar fazer, Ele vai fazer, haja o que houver, se você, meu amigo e minha amiga, permanecer em sua santa presença. Bom, nós estamos encerrando o livro de Gênesis e vamos entrar no livro de Jó, que cronologicamente é o próximo livro, porque Jó viveu nesta época, na Babilônia, na época de Gênesis. E eu queria deixar aqui registrado para você que, quando nós lemos, por exemplo, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, uma mensagem muito tratada, é o cumprimento das promessas de Deus. Gênesis se concentra no cumprimento das promessas aos descendentes. Êxodo e Levítico salientam a preservação do relacionamento. Números e Deuteronômio se concentram na terra prometida. E Josué, o 6º livro, a promessa sendo cumprida. Vamos continuar então amanhã falando sobre Jó e aprender sobre esse homem que teve uma atitude, caráter e comportamento que nos ensine muito. Se ajudou você esse vídeo, envie para o máximo de pessoas. Nos encontramos amanhã. Vocês